Vamos ver um pouquinho então como é que se resolve alguns dos exercícios que ficaram, né, ao longo da apostila e também dos exercícios que foram enviados. Primeiro, tá? Primeiro exercício, primeiro exemplo, tá? Página 43 da apostila de vocês, na questão ou exercício número 4, certo? Então, nesse caso aqui, em especial, o que acaba acontecendo é que nós temos lá uma questãozinha que diz exatamente o seguinte. Um homem hétero esgota por um gene autossômico excessivo Bzão e Bzinho e portador do alelo Bzinho ligado ao cromossomo X. Então, lembra o seguinte, os nossos cromossomos eles são divididos em dois grupos, os autossômicos e os alossômicos ou sexuais. Ele está dizendo que esse cara, então a gente sabe que é um homem, que esse homem, então, tem X e Y, ele tem ligado no X um Dzinho e o Y, e aqui, nos autossomos, em algum par, ele tem um Bzão e um Bzinho. Então, essa é a informação que eles fornecem para a gente. Aí ele diz o seguinte, ó, na pergunta, qual é a proporção dos seus espermatozoides será Bzinho e também Dzinho? Ou seja, tem que ter isso aqui, Bzinho, e tem que ter o X com o Dzinho. Então, o que eu vou fazer? Faço separadamente. Ele tem que ter uma coisa e tem que ter a outra. Sendo assim, o Bzinho tem duas hipóteses, né? Então, a probabilidade do primeiro caso é ou pegar o Bzinho ou pegar o Bzão. Então, é uma das duas. E, regra do E, multiplica. Aqui tem que pegar o X Dzinho. Pode pegar o X ou pode pegar o Y. Então, são duas possibilidades de novo. Ele tem que pegar uma das duas que é o X. Então, é só o X com o Dzinho. Então, a gente quer saber aqui a chance de pegar o Bzinho e aqui a chance de pegar o X com o Dzinho. Para levar os dois juntos tem que ser esse e esse, portanto, 1/4 é a probabilidade do primeiro caso. Esse é o primeiro exercício, então, que é o da página 43, o exemplo número 4 de aula, né? Aí, nós temos lá na página número 46 mais alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ter aí, que é o da página 46, que nós vamos fazer é o exemplo número 4, que é aquele que fala dos cachorros e tal. Então, olhem só. Nesse caso, já é um exemplo um pouquinho mais longo. A gente tem que ler e tirar os dados com mais atenção, que é o seguinte. Ele diz assim, ó, a cor preta da pelagem dos cães da raça Cocker Spaniel é governada por um alelo Vzão. Então, a gente já sabe, o Vzão é a cor preta. Segundo, e a cor vermelha pelo seu recessivo Vzinho. Então, o Vzinho é vermelho. Aí, nós continuamos lá. O padrão uniforme é governado pelo alelo dominante, que segrega independente, no locus Mzão. Então, aqui, esse é o uniforme, que significa, é tudo preto ou é tudo vermelho o cachorro. Ainda ele diz assim, e o padrão malhado pelo seu alelo recessivo Mzinho. Então, aqui, malhado. Então, é o seguinte, nós sabemos que pode ter preto uniforme, preto malhado. Malhado significa que ele tem um pouco de preto, um pouco de outra cor. E pode ter vermelho uniforme, que é tudo vermelho, ou vermelho malhado, que é vermelho com outra cor. Então, são as possibilidades fenotípicas que nós temos. Aí ele diz assim, um macho preto foi cruzado com fêmeas genotipicamente iguais entre si. Então, vamos ver. O macho é esse aqui, ó. Ele é preto, então ele tem que ter Vzão. Só que está dizendo que ele é preto, então ele é só preto, né? Preto malhado é preto, uniformemente preto. Então ele é Vzão e Mzão alguma coisa. Ele foi cruzado com fêmeas. Então vamos pegar a primeira fêmea. Ele diz o seguinte, as fêmeas eram genotipicamente iguais entre si. Então não interessa quem são as fêmeas. O que interessa é que elas são genotipicamente iguais entre elas. E diz assim, iguais entre si e fenotipicamente iguais a ele. Então, elas também são pretas. Sendo assim, essas fêmeas também têm Vzão alguma coisa e Mzão alguma coisa. Então, era tipo o macho preto e as fêmeas pretas. Aí, eles dizem o seguinte, tá? Que desses, diz assim, ó, entre várias ninhadas foram vendidos, então ele cruzou com várias fêmeas, todas elas eram assim. Entre as várias ninhadas foram vendidos apenas os filhotes malhados de vermelho, que era o número de 5. Então, um detalhe bem importante, ó. Quando a gente faz esse cruzamento aqui, e eles dizem assim, ó, foram vendidos filhotes que são malhados de vermelho, para ser vermelho e para ser malhado, ele tem que ser recessivo nas duas características, ou seja, ele tem que ter Mzinho, para poder ser malhado, e tem que ter Vzinho, para poder ser vermelho. Então, ele tem essas duas características. Sabendo que ele tem essas duas características aí, o que acaba acontecendo é que a gente deve lembrar de um detalhe, que é o seguinte.
Cada indivíduo, cada um, ele recebe apenas 50% de cada pai. Então, se ele tem dois Mzinhos, um veio daqui e o outro veio dali. Ainda, se ele é vermelho, esse filhote ele tem que ter recebido um Vzinho que veio daqui e outro Vzinho que veio de lá. Então agora nós já sabemos o genótipo do pai preto e o genótipo das mães, que eram pretas também. Ou seja, no fim das contas os genótipos eram os mesmos. Só que aí a gente deve lembrar o seguinte: quando a gente faz esse cruzamento aqui de duplo heterozigóticos, que é Vzão, Vzinho, Mzão, Mzinho com Vzão, Vzinho, Mzão, Mzinho, isso aqui vai dar aquela proporção fenotípica que nós conhecemos, que é 9 para 3 para 3 para 1. Esses aqui, os 9, são aqueles indivíduos que são pretos e uniformes. Então, preto, uniforme. O segundo grupo, que é o 3, são aqueles que são pretos e malhados. Então, preto e malhado. O outro 3 são aqueles indivíduos que são vermelhos uniformes. Então, vermelhos e uniformes. E esse 1 é aquele que é vermelho e malhado. Então, que é o vermelho e malhado. Então, se nesse caso eles cruzaram isso aqui e deu 5 filhotes, que foi esse aqui, que é o que está dizendo no denunciado, aí ele pergunta, teoricamente, quantos filhotes, já que 5 nasceram disso aqui, então isso aqui vezes 5, quantos filhotes tiveram o mesmo fenótipo do pai, que era preto uniforme? Sendo assim, se isso aqui foram 5 vezes, para ser igual ao pai tem que ser 5 vezes. Então, 5 vezes os 9, que é o que nasceria no cruzamento normal, que dá os nossos 45 filhotes, provavelmente nasceram, é o provável, que eles tinham o fenótipo do pai, que era preto uniforme. Na página 50, então, o exemplo número 4, que é aquele que tem uma família grandona ali e pede a determinação sanguínea. A primeira questão é que eles oferecem uma família para nós com todos os genótipos, nesse caso fenótipos, né, do sistema circulatório sanguíneo lá no sistema ABO e também no RH. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de ler as perguntas é o seguinte: eu já tenho informações dessa família, só que todas elas são informações fenotípicas. Vamos tentar transformar todas elas em informações genotípicas para ficar mais fácil. Então a questão é a seguinte: existem alguns genótipos de sangue que a gente tem certeza que são o 0, que é o O, né, que a gente chama de 00 ou OO, o AB sempre vai ser AB e o RH negativo. Esse a gente tem certeza sempre que eles são Rzinho, Rzinho. Então, quando acontece isso, ó, nós temos um indivíduo aqui que é AB+, então eu sei que o genótipo dele é AB. Se ele é positivo, ele é Rzão alguma coisa, que é o seu tipo de possibilidade para RH. No caso, a mãe, número 2 aqui, ela é O negativo, então ela é 00, porque o O é sempre 00, e é RH negativo, então Rzinho, Rzinho. Depois, vamos olhar aqui, ó. Sabendo disso, se esse indivíduo é B e a mãe não tem B, obrigatoriamente quem passou o B tem que ter sido o pai. Então, se a mãe só tem 00, então esse indivíduo é B por parte de pai, 0 por parte de mãe, mas mandou um 0. Segundo, se esse indivíduo tem RH positivo, eu sei que ele tem um Rzão. Esse Rzão tem que ter vindo obrigatoriamente do seu pai, porque a mãe só tem Rzinho, então a mãe mandou o Rzinho. Então eu já sei que o genótipo desse indivíduo número 5 é B0, Rzão, Rzinho. Aí, vamos para o lado de cá, para o segundo lado. No segundo lado nós temos de novo um pai aqui que é O negativo, então esse pai é O00, negativo, Rzinho, Rzinho. Tá tudo lá na parte de teoria, é só olhar que aparece o RH e também os tipos de genótipo do sistema BO. Aí, a mãe aqui é um AB positivo, então é Rzão alguma coisa. O AB a gente sempre tem certeza que é AB. O positivo é que poderia ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, nesse caso, a gente não vai ter certeza. Aí, vamos para essa filha. Essa filha é A negativo. Então, o A, ela tem que ter recebido da mãe. Então, obrigatoriamente, do pai veio um 0. Então, essa mulher aqui é A por parte de mãe, 0 por parte de pai. Como ela é negativo, ela é Rzinho, Rzinho. Então, ela recebeu o Rzinho aqui que veio da sua mãe e, obrigatoriamente, o Rzinho que veio do seu pai. Montamos os genótipos? Montamos. Então, tudo que dava para saber de genótipo, nós já sabemos. Agora sim, a gente vai para a pergunta. A primeira pergunta, então, na letra A, ele diz o seguinte, ó, uma perguntinha. Qual é a probabilidade do casal formado por 5, 6, esse cara e essa mulher aqui, ter duas crianças com sangue AB positivo? Então é o seguinte, a gente vai procurar a chance de uma criança.
depois a gente vai procurar a chance da segunda. Só que a gente deve lembrar o seguinte, a chance da primeira, a chance da segunda, a chance da terceira são sempre iguais, porque cada nascimento é um novo nascimento, é um evento independente. Então, na prática, a gente vai achar a probabilidade 1 e a probabilidade 2 deve ser igual à primeira. Então, achando a primeira, nós já sabemos a segunda, só vamos precisar usar a regra do E e fazer uma multiplicação. Então, como é que eu faço isso aqui? Como, na verdade, são características separadas e independentes, o sistema ABO do RH vai fazer separado, tá? Então, primeiro, B0 com A0. Então, B0 que veio do pai com o A0 que veio da mãe. Então, esse é o cruzamento do sistema ABO. Então, pode nascer um filho que tem AB, pode ter um filho que pode ter A, pode ter um filho que tem B e pode ter um filho que tem sangue do tipo O. Qual é a resposta que eu estou procurando? Qual é a chance de ter um filho AB? Então, já está aqui a primeira parte que eu quero. Então, de 1, 2, 3, 4, tem uma das 4 possibilidades que é possível que eu quero. Segundo, a gente vai agora para a parte do RH. A gente quer um filho que tenha RH positivo. Então, agora eu vou pegar os RHs do pai e da mãe e vou cruzar. Então, o RH. O RH, então nesse caso aqui que nós vamos ter é Rzinho, que veio então desse pai, e Rzinho, que veio da mãe. Sendo assim, o nosso cruzamento agora vai ter a possibilidade de ter Rzinho, e Rzinho. O que eu quero? Um filho que tenha AB positivo. O que é o positivo? Rzinho, ou seja, de 1, 2, 3, 4, eu tenho 2 das 4 que são possíveis, que é o meio, né? Então, nesse caso, eu já sei que para ter um filho que tenha que ser A, B e RH positivo, eu vou ter chance para ser AB 1/4 vezes, por causa da regra do E, e aqui nesse caso, 2/4. Então, nesse caso, 1/2. Chance 1/8. Essa é a chance da gente ter um filho que tem isso aqui. Só que eu quero a chance de um filho e outro filho. Então, chance do outro filho é sempre a primeira igual à primeira, né? Então, 1 vezes 1, 8 vezes 8, 64. 1 para 64 é a chance de ter duas crianças que tenham exatamente o mesmo tipo sanguíneo. Essa é a questão letra A. A resposta da letra B é bem simples. É o seguinte na letra B. Diz assim, ó. Se o casal em questão tiver uma criança com sangue AB positivo, qual é a probabilidade de ter uma outra com os mesmos fenótipos sanguíneos? Então lembre, o próximo nascimento é um nascimento independente, é como se estivesse sendo calculado o primeiro. Se a chance de um é 1/8, a chance do próximo é 1/8 também, e não muda nada. Agora uma questãozinha daquelas que a gente viu, que eu enviei para vocês pela internet, tá? Que eram os arquivos aqueles que foram indo ao longo das aulas de genética. Uma sobre hibridismo, que foi o que a gente viu na semana passada, tá? Então, primeiro, nesse caso, a questão 11.17, que é uma questão da FUVEST, que fala o seguinte, ó, diz assim, em tomates a característica alta é dominante em relação à característica anã, e a cor vermelha do fruto em relação à amarela também é dominante. Então, alta é dominante em relação à anã, vermelha é dominante em relação à amarela. Então, são dois caracteres, um que é a altura da planta e outro que é a cor do fruto. Aí, ele diz o seguinte, tá? Que um agricultor cruzou duas linhagens puras. O que é uma linhagem pura? É quem não tem mistura. Aí então é todo mundo dominante e todo mundo recessivo. Aí uma linhagem pura que era plantas altas de frutos vermelhos, que é essa primeira, com plantas baixas de frutos amarelos. Então, cruzou isso aí. A gente sabe que isso aqui é o cruzamento inicial, então a F1, que é o segundo cruzamento, vai dar tudo misturado, que é todo mundo azão, azinho, bezão, bezinho. Aí ele diz o seguinte, ó. Deixou uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos e deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 320 novas plantas. Então, ele pegou as plantas da F1 e cruzou entre elas. E isso resultou numa F2 com 320. Então, o resultado do cruzamento da F2 eu fiz aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é F2. Deu 320. Então, são 320 divididos de forma igual por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Até esqueci um aqui no meio. Tá? Aqui, esse aqui. Bom, então são 16. Então,
teoricamente, desses 320 aqui, foram divididos pelos 16. Então, 320 divididos pelos 16 tipos de possibilidades. Teoricamente, então, a gente vai ter 20 de cada um desses tipos aqui. 20 azão, azão, bezão, bezão. 20 azão, azão, bezão, bezinho. 20 de cada tipo, tá? Aí ele diz o seguinte, no problema ainda. O número esperado de plantas com fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre características desejadas. Anãs e frutos vermelhos estão corretamente indicados ali. Então, o que o cara quer? Ele quer, a partir desse cruzamento, criar um grupo de plantas, todas elas anãs com frutos vermelhos. Então, a gente deve lembrar o seguinte, para as plantas serem anãs, elas precisam ter azinho. Então, nós vamos catar direto isso. Quem é que são aquelas que têm azinho, azinho? Então, azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Mas, ao mesmo tempo, ele também quer que tenha frutos vermelhos. Essa aqui não tem frutos vermelhos. Essa aqui tem fruto amarelo. Então, sendo assim, o que nos interessa são esses três aqui, ó. Os grupos de plantas que têm frutos vermelhos, frutos vermelhos e que são plantas anãs. Então, se são 20 de cada tipo, são 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui. O total de plantas que apresentam frutos vermelhos e apresentam plantas baixas, plantas anãs, é 60 plantas. Então, se tu vai olhar nas opções lá, 60 plantas tu vai ter na letra D e na letra E. Então, já fica só entre essas duas. Aí eles perguntam assim, ainda, quais são os próximos cruzamentos que ele deve fazer para manter somente plantas anãs e vermelhas? Então, se ele cruzar azinho com azinho, vai continuar dando azinho, azinho. Então, o negócio é cruzar elas entre si. Mas, ele quer que elas continuem sempre sendo plantas que geram frutos vermelhos. Se eu cruzar o bezão com bezão, bezão, bezinho com bezão, bezinho, tem o risco de acabar juntando bezinho com bezinho e dar amarelo de novo. Então, o único jeito da gente não ter isso é pegar uma planta que seja homozigótica para essa característica e garante para nós que vão ser sempre plantas anãs e pegar plantas que sejam sempre homozigóticas dominantes para o vermelho. Desse jeito, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos cruzar sempre bezão, bezão com bezão, bezão e obrigatoriamente vai dar vermelho. Então, 60 é o número de plantas que tem o fenótipo que ele quer e o cruzamento adequado para ele manter aquela quantidade que ele quer, sempre anã e vermelho, é cruzar plantas que sejam homozigóticas para as duas características, que no caso seriam essas aqui do meio, azinho, azinho e bezão, bezão, cruzando sempre elas entre si, vai manter sempre plantas que vão ter frutos que são vermelhos e plantas que serão anãs. Agora uma questãozinha então sobre linkage ou terceira lei ou lei de Morgan. Nesse caso, lembrem que agora se parece com a parte do hibridismo, mas tem o detalhe do crossing over que é diferente. Então, vamos ver. Primeiro, questão 15.15, lá da parte de crossing over então e de linkage, né? Onde a gente tem o seguinte, considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Então, hétero para o A, para o B e para o C, certo? Aí ele diz o seguinte, os alelos dominantes azão e bezão estão no mesmo cromossomo a uma distância de 8 unidades de Morgan ou unidades de recombinação. Aqui é importante de lembrar o seguinte, o azão e o bezão estão no mesmo cromossomo e a taxa de distância é a mesma coisa que a taxa de recombinação, que é a quantidade de crossing over que acontece. Então, se está 8 unidades Morgan de distância, é 8%, tá? Então, essa é a distância. E ainda diz o seguinte, o gene Czão tem segregação independente dos outros dois. Significa, esse está separado. Então, o gene C está num outro par de cromossomos. Aí o C, em relação aos outros dois, funcionaria que nem no de hibridismo. Então, vamos deixar o C de fora por enquanto, porque ele está separado. Sendo assim, sabendo que o azão e o bezão estão no mesmo lado e o azinho e o bezinho estão no outro, isso aqui é uma célula do tipo cis, né? Que é aquela que tem os dominantes de um lado num grupo de cromossomos e os recessivos no outro. Aí diz o seguinte, o gene Czão tem segregação independente dos outros dois. Se houver crossing over entre os A e o B, então nesse caso aqui, tá? Só isso aqui, esquece o C. Entre o A e o B, durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipo Azinho, Bzinho, Czinho, produzidos por esse indivíduo é de. Então, vamos deixar o C por último, só para o fim. Até porque ele tem segregação independente, então vamos achar o Azinho e o Bzinho primeiro, que é o que ele quer, e depois a gente vê o Czinho. Então a gente deve lembrar o seguinte, tem crossing over. Então, como é que a gente resolve? A gente resolve assim, Primeiro, a gente vai pegar
só o que tem no começo, que é o cromossomo que tem o Azão e o Bzão, e o que tem o Azinho e o Bzinho. Então a gente sabe o seguinte, que esse tipo de célula, para esses dois que estão aqui, estão sofrendo crossing over. Então, quando eu tenho crossing over, lembra que troca as perninhas. Só que quando troca as perninhas para ele poder fazer isso, a primeira coisa que vai acontecer é duplicar as informações. Então, o primeiro cromossomo vai ficar com o Azão e Azão, Bzão e Bzão. O segundo cromossomo vai ficar com o Azinho, o Bzinho e o Bzinho. Agora vem a parte importante. Quando a gente tem crossing over, o crossing over acontece quando esse Bzinho vem para cá e o Bzão vem para cá. Então, esse cromossomo original aqui, ele se divide e vai formar um gameta parental do tipo Azão e Bzão. Esse outro do lado de cá se divide e vai formar um gameta parental do tipo Azinho e Bzinho. Os parentais, que são esses que ficam prontos já direto, sem sofrer crossing over, esses aqui não entram no 8%. O 8% é outra coisa, é para os que vão se misturar. Então, quem são os que misturam? Os que misturam são esses aqui, ó, que é o Azão deste lado, agora com aquele Bzinho que está vindo para cá. Então, esse é um misturado que vai formar um gameta que é resultado da meiose. Esse é um recombinante. Esse é um dos que vai ser formado. E o outro que é formado aí, ele vai ser formado quando a gente tem o Azinho de lá com aquele Bzão que vai migrar para lá de lá. Então, nós temos o segundo recombinante aqui, que é o Azinho com o Bzão. Então, esses dois do meio aqui, que são os recombinantes, são aqueles que são formados sempre em quantidades menores, sempre em volumes pequenos. Sendo assim, esses são os que correspondem ao 8%. Só que é 8% dividido para esse aqui, portanto, 4% desse tipo, e outros 8%, e a metade dos outros 8% para esse aqui, que são os outros 4%. Sendo assim, a gente sabe que desses dois aqui, a gente já vai ter um total então de 8%. Beleza, está aqui, fechou os 8%, que são esses dois que já dava desde o começo. Só que aí tu pensa o seguinte, bom, se 8% são esses dois, todo o resto, que são os outros 92%, estão divididos entre o Azão e o Bzão e o Azinho e o Bzinho. Portanto, se tu pegar e dividir os 92%, vai dar 46% para esse e 46% para esse. Então, beleza, achamos o Azinho e o Bzinho. Só que o meu problema me pede o seguinte, eu quero que seja um gameta que saia daqui que tenha Azinho, Bzinho e Czinho. Então eu sei que cada um desses quatro aqui, o Azão Bzão, o Azão Bzinho, o Azinho Bzão e o Azinho Bzinho, ele ainda vai ter que ligar com o Czão ou com o Czinho. Assim como esse também, esse também, esse também. Então significa o seguinte, que metade desses 46%, ou seja, 23%, vão formar gametas que vão ser Azinho, Bzinho com o Czão. E a outra metade dos 46% vão formar, então os outros 23% vão acabar formando o Azinho com o Bzinho e o Czinho. Então está aqui a resposta que ele pediu, que era a chance de formar com Azinho, Bzinho e Czinho. Então nesse caso, quando a gente tiver aqueles genes que segregam de maneira separada, independente, a gente deixa para fazer no fim de forma independente.